O nosso vídeo de hoje vai tratar de duas emoções muito próprias da espécie humana. Não só da espécie humana, mas muito próprias da espécie humana, que é o medo e a ansiedade. Nós vamos falar o que é medo, o que é ansiedade, níveis de medo e de ansiedade, a partir de que ponto a ansiedade começa a nos trazer problemas. Mas vamos, sobretudo, falar sobre como controlar os níveis de ansiedade. Ok? Se esse assunto lhe interessa, é disso que nós vamos falar aqui hoje. Aproveita e se inscreve no vídeo, dá o seu like, ativa o sininho e compartilha o vídeo. Se esse assunto foi importante para você, pode ser que seja útil para outras pessoas também. O meu nome é Mário Ponte, eu sou psicólogo, este é o canal Psicologia para Todos, inclusive para mim, mas principalmente para você. Pois bem, e o que é medo e o que é ansiedade? O medo e a ansiedade são emoções que nos acompanham desde épocas bastante remotas, desde o homem primitivo, e são emoções bastante úteis. O medo e a ansiedade têm uma função muito importante de garantir a nossa preservação, a nossa sobrevivência. É por causa do medo que eu não avanço um sinal vermelho. É por causa do medo que eu olho para um lado e para o outro na hora de atravessar uma rua. É por causa do medo que eu checo bastante o meu paraquedas antes de fazer um salto. Não fosse o medo, provavelmente a gente morreria muito precocemente. É o medo que nos afasta das situações de perigo. E a ansiedade nada mais é do que um medo, com a diferença de que no medo eu tenho uma emoção que está associada a um fato real, presente e palpável. No caso da ansiedade, o meu medo é em relação a um fato futuro. E o que ocorre muitas vezes é que a ansiedade ganha contornos ou ganha intensidade que começa a trazer prejuízos importantes para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, para a minha vida social e, sobretudo, começa a me trazer sofrimento. É a partir deste ponto que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado e, às vezes, procurar ajuda para resolver essa dificuldade. E eu vou trazer aqui para vocês umas ideias bastante clássicas da psicologia cognitiva para explicar como controlar os nossos níveis de ansiedade quando eles atingem níveis insatisfatórios. Vou mostrar para vocês aqui na tela o que a gente chama de ilustração do modelo cognitivo, que nada mais é do que a ideia de que os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso comportamento e as nossas respostas fisiológicas, elas se influenciam mutuamente e influenciam e são influenciadas pelo ambiente. Então nós temos aí essa elipse grande mostrando o ambiente e as 4 elipses menores mostrando cada uma dessas dimensões que eu acabei de falar. Então vamos lá, o que ocorre quando a ansiedade ganha contornos muito elevados? Normalmente, quando isso acontece, é porque a pessoa foi invadida por uma enxurrada de pensamentos negativos e quase sempre pensamentos com elevado grau de irrealidade, pensamentos irrealistas. Vou trazer aqui para vocês um outro gráfico, uma outra tabela que explica melhor como é que a gente pode trabalhar os nossos pensamentos a fim de remover ou minimizar emoções de ansiedade elevada. Então vamos, por hipótese, pegar alguém que foi convidado para falar em público. Essa pessoa é tomada por uma grande ansiedade e um nervosismo que às vezes pode paralisar essa pessoa, fazer com que ela recuse o convite, ainda que aquilo seja bom profissionalmente para ela. Então vamos ver o que aconteceu com essa pessoa e o que ela pode fazer para reduzir esses níveis de ansiedade. Bem, esse medo, essa ansiedade de falar em público não precisa dizer que é bastante comum. E o que ocorre com as pessoas que têm ansiedade em nível elevado nessas situações? Pois bem, o que nós temos é uma situação que a gente pode chamar de ambiental, um contexto, que é um convite para falar em público, que me despertou a emoção de nervosismo e ansiedade.
E a primeira leitura que a gente é levado a fazer é que a ideia de falar em público me gerou ansiedade e nervosismo. Só que as coisas não acontecem exatamente nessa ordem e nessa relação de causa e efeito. Na verdade, entre o convite para falar em público e a emoção de ansiedade e nervosismo, eu tive desencadeados alguns pensamentos a esse respeito. Então, quais são os pensamentos que levaram a pessoa a ter ansiedade e ter nervosismo? Normalmente, nessas situações, as pessoas pensam, vai me dar um branco, eu não vou conseguir falar nada, vou fazer papel de ridículo ali, não vou saber o que dizer, as pessoas vão rir de mim. E aí, eu quero chamar a atenção para aquele quadro anterior que a gente mostrou. A influência que os nossos pensamentos têm no nosso estado de humor. Veja bem que não foi exatamente o convite para falar em público que fez a pessoa se sentir nervosa e ansiosa. Foi esse padrão de pensamento. Ora, qualquer pessoa que pense que vai fazer papel de ridículo, qualquer pessoa que pense que vai falar bobagem, vai ficar nervoso e ansioso. E a ideia é, em que medida esses pensamentos são realistas? Então a proposta é que você tome esses pensamentos, que a gente chama de pensamentos automáticos, não como verdades, mas como hipóteses. E o que a gente faz com hipótese? A gente testa. A gente impõe a ela um teste de realidade. Então vamos lá. Vai me dar um branco e eu não vou conseguir falar nada. Qual é a evidência de que isso vai acontecer? Já aconteceu isso antes? É normal me dar um branco e eu ficar paralisado e não conseguir falar nada? Provavelmente não. Se assim fosse, ninguém convidaria você para falar em público. Você vai falar bobagem, vai falar besteira? Vamos fazer um exame de realidade, um exame de evidência desse raciocínio. Por que alguém que fala besteira, que fala bobagem, não sabe o que fala, iria ser convidado para falar em público? Qual seria um pensamento mais realista a esse respeito? Eu não sou, digamos assim, o suprassumo da oratória, mas eu sei falar bem, razoavelmente bem. Qual é o problema? Eu não preciso lá e dar um show, eu preciso dar um recado. Talvez esse pensamento fosse mais realista do que eu vou lá falar besteira. E aí eu lhe pergunto, quem é que sente mais ansiedade? É a pessoa que pensa, eu vou lá falar besteira, ou a pessoa que pensa, eu vou lá dar o meu recado, eu sei falar, eu conheço o assunto que eu vou falar? Ainda que esse segundo pensamento gere um pouco de ansiedade, certamente vai ser muito menos ansiedade do que o pensamento anterior. Se você pensar, as pessoas vão rir de mim e tudo. Peraí, quais são as evidências que eu tenho que as pessoas vão rir do que eu falar? É uma plateia tão mal educada assim? Eu tenho tanto cara de palhaço assim? O que eu vou falar? Peraí, qual é o grau de realidade desse pensamento? Qual seria um pensamento mais realista a esse respeito? Eventualmente pode ser que algumas pessoas não gostem da minha fala. Qual é o problema disso? O que causaria em você mais ansiedade? Achar que as pessoas vão rir? Ou você pensar, eventualmente pode ser que alguém não goste da minha apresentação? Ok. Então, você percebe que ao mudar o meu padrão de pensamento para um padrão de pensamento mais realista, provavelmente as minhas emoções vão ser diferentes. Eu posso até continuar tendo ansiedade e nervosismo, mas provavelmente em níveis bem mais baixos. Quero deixar claro aqui a ideia de que não são os eventos da vida, não são os fatos do meu entorno, do meu cotidiano, que provocam as emoções que eu sinto. É o pensamento, é a minha interpretação, é a interpretação que eu dou a esses fatos que provoca a minha emoção. As minhas emoções são filhas do meu pensamento e não da realidade. Mário, eu entendi que, na verdade, a gente deve trocar pensamento negativo por positivo, não é isso? Não. A psicologia cognitiva não tem nenhum compromisso com trocar pensamento negativo por positivo, inclusive porque às vezes os pensamentos negativos são realistas. Se os pensamentos negativos são realistas, eu trocar por pensamentos positivos, eu estou fugindo da realidade. E o que a psicologia menos quer é tirar você da realidade.
O propósito da psicologia cognitiva, nesse caso, nesse exemplo que eu estou trazendo, é fazer uma reestruturação cognitiva alternando pensamentos irrealistas e construindo pensamentos mais realistas. Isso é o que se chama de reestruturação cognitiva. Quando os pensamentos são negativos, no entanto, são realistas, a gente não trabalha com reestruturação cognitiva, mas com técnicas de solução de problema, que a gente pode falar disso em outro vídeo. Tá ok? Então a ideia é essa. Monitore seus pensamentos, cheque o grau de realidade desses pensamentos, que você vai produzir emoções mais positivas, mais razoáveis e mais benéficas. O nosso assunto por hoje era esse. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilha se você acha que esse assunto, que esse vídeo pode ser útil para alguém. Meu filho, é o seguinte, está se sentindo mal? Procure ver o que você está pensando. A realidade você não muda não, mas você muda os seus pensamentos. Imagine que você está numa parada de ônibus. Você não pode pegar qualquer ônibus que vai passando. Vai passar ônibus velho, vai passar ônibus novo, vai passar ônibus pirata, vai passar ônibus que leva até onde você quer ir e outros que levam aonde você nem sabe. Faça a mesma coisa com os pensamentos. Não embarque em todo e qualquer pensamento que vier à sua mente. Embarque nos pensamentos que levam você para onde você quer ir. Embarque em pensamentos realistas, não suba em ônibus fantasma. Ok? Monitore seus pensamentos que você vai ter uma vida melhor.